Olá! Diante da crise econômica e alta na inflação, 74% das famílias brasileiras estão endividadas. Encerramento do auxílio emergencial e a extinção do Bolsa Família evidencia ainda mais a política antissocial do governo de Bolsonaro. E mais, economista Leonardo Leite defende que alta nos preços é resultado de prática imperial que causa inflação. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Ainda que a pandemia esteja dando sinal de desaceleração diante da chegada das vacinas, os problemas que o brasileiro enfrenta estão longe de serem sanados. Parte da população do país vive hoje abaixo da linha da pobreza. A combinação da alta na inflação, alta no desemprego, o aumento de preços e itens básicos de consumo somados à falta de ação do governo para tentar minimizar os impactos sociais que ficaram mais evidentes com a chegada da pandemia, tem nos mostrado que a cada dia estamos ainda mais vulneráveis. A extinção do Bolsa Família e o encerramento do auxílio emergencial parecem ações cruéis diante desse contexto. Miguel Stedley fala brevemente sobre essa conjuntura real e angustiante. Embarque imediato. Basta sair de casa para saber que nós estamos vivendo a pior crise econômica dos últimos 40 anos. Quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome, o correspondente à população do Chile. 60% dos brasileiros estão endividados e o número de favelas no país dobrou em 10 anos. E graças à convicção de Paulo Guedes e do governo, não haverá mais auxílio emergencial a partir de agora. O Bolsa Família também acabou, sem que o governo diga de onde vai sair o dinheiro para o seu substituto. E, ao mesmo tempo, 18 milhões de pessoas serão excluídas do novo programa. Neste cenário de caos social, só os banqueiros e o capital financeiro parecem viver no paraíso. Apesar dos desejos eleitorais do governo, o teto de gastos continua onde está, engessando qualquer tipo de política social ou de recuperação da economia. Já as taxas de juros estão no alto, diminuindo o consumo, mas garantindo o lucro dos parasitas que não investem na produção. E tanto faz quais são os desejos políticos do governo, porque o mercado já controla a política econômica com a autonomia do Banco Central. O problema é que essa combinação de gastos engessados, nenhuma política social e fome vai transformar o Brasil num gigantesco Haiti. E se esse barril de pólvora explodir, ele não vai se resolver apenas nas eleições de 2022, mesmo com uma vitória da esquerda. E diante do contexto difícil que a população brasileira enfrenta com a alta na inflação e a falta de trabalho e renda, o número de famílias endividadas tem aumentado a cada dia. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo concluiu que em setembro a parcela de endividados no Brasil ficou em 74%, mais alta que o mês anterior, se comparado ao mês de setembro do ano passado. De acordo com a pesquisa, o brasileiro está fazendo empréstimo bancário para compor renda e conseguir fechar as contas do mês. Veja mais detalhes na reportagem de Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Eu sempre tive medo, de faltar alguma coisa em casa e não conseguir pagar as dívidas. Sempre é o meu medo maior, assim. E já aconteceu até. E as contas que eu mais tenho dificuldade para pagar às vezes é o aluguel, porque onde eu moro o aluguel é muito alto, Tipo uma casa bem simples, a gente costuma pagar em torno de R$700, Que é bastante para uma família que ganha um salário mínimo apenas, E como os preços estão em alta, eu acabo tendo uma despesa bem grande. A dificuldade relatada pela mineira Ruth Lopes em manter todas as contas em dia afeta 3 a cada 4 brasileiros. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Esse número equivale ao total de 74% dos brasileiros. Ainda de acordo com o relatório,
As principais dívidas das famílias envolvem cartão de crédito, empréstimo pessoal e prestação de carro e casa. Com o valor alto da inflação em contas básicas como alimentação, água e luz, pagar as dívidas tem sido difícil, como afirma Lúcia Ribeiro, do Rio Grande do Sul. As contas de luz, internet foi atrasando o condomínio da casa. Então eu venho pagando este ano essas contas atrasadas. Parcelamentos, daí eu refaço parcelamento, aí eu tenho que ir ao banco novamente, pedir renegociação de um empréstimo consignado, e tudo isso junto com a inflação. O que a gente faz? A gente está diminuindo a qualidade de vida. Se um pacote de fraldas está R$ 75 numa semana, eu não vou comprar nessa semana. A gente voltou a fazer aquilo que a gente fazia quando tinha inflação. O perfil das famílias endividadas também foi traçado pela pesquisa, onde os lares que recebem até 10 salários mínimos, o endividamento é 7% maior em relação às famílias que vivem com mais de 10 salários mínimos. A CNC avalia que a inflação em alta, o desemprego e o pagamento do auxílio emergencial de menor valor e para menos beneficiários são fatores que têm afetado negativamente no orçamento das famílias brasileiras. E diante do aumento progressivo da inflação, a alta nos preços de itens básicos de consumo tem deixado mesmo a população a cada dia mais preocupada. O fenômeno está ligado ao controle que países desenvolvidos desempenham sobre países menos desenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil. O economista e professor da Universidade Federal Fluminense, Leonardo Leite, defende que países de primeiro mundo ditam e absorvem tendências do capitalismo global e que, por isso, o Brasil se encontra novamente dependente de outras nações. O professor é o convidado do Entrevista Central de hoje. Afonso Bezerra conduz essa conversa. Confira. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central recebe hoje o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Leonardo Leite. Ele vem explicar aqui quais os principais componentes que justificam o aumento dos preços hoje no Brasil e como o imperialismo pode ser considerado um causador histórico da inflação nos países dependentes. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Afonso, o convite. É um prazer para mim estar aqui na Central do Brasil. Quais são os indícios e os dados que lhe levaram a apontar que, numa escala histórica, o imperialismo pode ser uma razão concreta da alta da inflação nos países dependentes, a exemplo do Brasil? Afonso, tem uma estatística que o FMI produz frequentemente. Nessa estatística, ele monitora a inflação de todos os países do mundo. E tem um dado muito curioso que, desde 1980 até hoje, que desde quando começam essas estatísticas, em todo esse período, a inflação média nos países que eles chamam de emergentes, países subdesenvolvidos, países dependentes, é uma inflação maior do que a inflação nos países desenvolvidos, no G7, nos países imperialistas. Então, esse é um ponto-chave. Se a gente pegar o último ano de 2020, a inflação nos países emergentes foi de 5%, nos países desenvolvidos de 0,7%. Então, tem alguma coisa diferente que acontece aqui nos nossos países, nos países dependentes. E aí que eu atribuo ao imperialismo. Ele é um fator que ajuda a explicar por que a inflação aqui é superior à inflação nos países mais ricos do mundo. Professor, quais são as características do imperialismo na contemporaneidade e como é que essas características incidem hoje na definição dessa alta inflação que a gente vivencia hoje no país? Afonso, o imperialismo ele é caracterizado por ter uma série de canais pelos quais ele explora as regiões mais pobres do mundo. Então, tem um processo de expansão do capitalismo mundial e é um processo de expansão que é dominado pelo dólar. Então, todas as transações comerciais, de investimentos, são transações feitas em dólar. E quem emite o dólar são os Estados Unidos. E nesse último relatório do FMI que eu mencionei, eles mostram que a inflação nos países emergentes está associada com a desvalorização da moeda de cada país. Então, em média,
os países que passam por aceleração da inflação, isso está ligado com o aumento do preço do dólar nos nossos países. Então, é daí que vem o canal pelo qual o imperialismo se conecta com a inflação, é o aumento do preço do dólar nesses países dependentes, como o Brasil. Hoje, né, além dessa questão do dólar, quais são as causas diretas da alta da inflação e como essa questão da dolarização também da nossa economia afeta diretamente o bolso da população brasileira? A inflação ela tem componentes conjunturais, componentes do momento. E no momento hoje, a gente tem basicamente 3 componentes principais. Primeiro é uma crise energética, uma crise que começa com uma escassez de recursos hídricos, se transforma numa crise energética, a conta de energia elétrica na casa de todo mundo está ficando cada vez mais caro. Esse é um componente muito importante da inflação do momento, que tem a ver com o imperialismo também, eu posso explicar daqui a pouco. E o segundo componente é o preço do dólar e o preço das commodities internacionais. Os exportadores brasileiros eles estão diminuindo o abastecimento do mercado interno, mandando mais mercadorias para o exterior. Isso se reflete também na política da Petrobras, o aumento do preço, por exemplo, da gasolina, reflete isso, e esses são os componentes principais que explicam a inflação no Brasil atual, Afonso. A saída apontada pelo presidente Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes para conter essa inflação é aumentar os juros. Como essa decisão impacta a população no geral? É a pior decisão possível, Afonso, porque quando o governo aumenta a taxa de juros, acontecem 2 coisas básicas. Em primeiro lugar, aumenta o custo da dívida do governo, o governo está pagando mais sobre a dívida dele, então é uma pressão fiscal, e ao mesmo tempo isso gera uma pressão para desaquecer a economia, para diminuir o ritmo da atividade econômica. Isso num país que passa por uma crise social e humanitária dramática, como a gente está passando, não deve ser ou não deveria ser uma solução implementada. Na prática, o que isso vai ocasionar? Vai gerar uma atração de capitais especulativos, dinheiro vem de fora para dentro por conta dessa taxa de juros. A expectativa do governo é que diminua a taxa de câmbio. Mas isso também é muito incerto de acontecer. Qual seria um remédio progressista para a inflação? Expandir a capacidade produtiva da economia, produzir mais coisas e oferecer à população uma cesta de consumo maior. Histórias de vida, saberes, manifestos e afetos. Tudo isso você poderá prestigiar no evento que reúne mestras conhecedoras de saberes ancestrais que, a partir da pedagogia griot, difundem o reconhecimento social, político e econômico. O segundo encontro de mestres e griots do Distrito Federal será online, com transmissão em tempo real pelo canal do Complexo Cultural de Samambaia, e acontece nos dias 6 e 7 de novembro. A parteira Valdeci Santana, a artista popular Martinha do Coco e a artesã e educadora popular Tetê Alcândida são algumas das convidadas. Luciana Meirelles reforça o convite. Parada Cultural. Dá licença das donas de terra, dá licença do curiandamba, dá licença... Oi gente, eu sou Luciana Meirelles, brincante, contadora de história na coletiva Casa Moringa, passando para convidar vocês para o segundo encontro de mestras e griots do Distrito Federal, que vai acontecer dia 6 e dia 7, online, pelo YouTube mesmo. Cada um na sua casa vai poder acompanhar uma roda de 12 mestras, mulheres, guardiãs de saberes e ofícios da nossa ancestralidade, da nossa cultura popular brasileira, reunidas para essa grande celebração, e todas estão convidadas, todos estão convidados. Prepare seu café, seu cuscuz, sua tapioca e senta com a gente para aprender, para ouvir essas lembranças dessas raízes tão importantes para a continuidade da vida, não é mesmo? Simbora, minha gente, que a brincadeira, a festa já vai começar. O Programa Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá! Tchau!
do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.